Olá, amigas e amigos. Estamos aqui na TV PT Paraty com 3 convidadas da nossa chapa do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. 3 mulheres jovens que representam muito bem a juventude paratiense, a juventude que vive em Paraty. Yandara, Júlia Caterine e Eloá. Yandara, eu queria que você se apresentasse pra gente, por favor. Olá a todos, eu sou Yandara 13133, eu sou jovem paratiense, tenho 26 anos, sou nascida e criada aqui. A minha origem é na Ponta da Joatinga, a minha avó vivia lá, ela fazia partos pela costeira inteira, então tem esse legado bem feminino na minha família. Minha família é composta por muitas mulheres guerreiras, trabalhadoras. Eu sou cabeleireira profissional, já trabalhei na Câmara de Vereadores, já trabalhei na Secretaria de Administração, já trabalhei na Secretaria de Saúde e me sinto preparada para representar os jovens e as mulheres na Câmara de Vereadores de Paraty. Muito obrigada. Olá a todos e a todas. Meu nome é Júlia Caterine, eu tenho 25 anos. Meu número é 13456. Sou da Praia do Sono, né? Minha família toda é de lá. Sou neta do falecido João Vilela, proeiro, né? Muito famoso aí pela costeira. Onde nós temos uma história linda de luta, né, e amor pela nossa terra. Para mim é um orgulho estar aqui, né, no meio de mulheres tão lindas, tão incríveis, né, e tão guerreiras. Gostaria de agradecer e eu passo a fala para minha amiga Eloá. Olá, eu sou Eloá Moraes, sou candidata a vereadora pela essa chapa que é paritária, o que significa dizer que somos 7 mulheres dentro de uma diversidade de mulheres. Nós somos mulheres muito diferentes aqui. Fui escolhida por essa mesa de jovens, então acho que eu já estou bem na fita por isso, porque eu sou uma mulher jovem, adulta, chegando ali na meia-idade. Então acho que eu estou no meio do caminho, então acho que consigo falar desse assunto, né, transitando um pouco por esse lugar, né, dessa mulher, né, que eu tenho 38 anos. Então, não sou jovem, mas não sou tão jovem. Mas eu acho que eu consigo, tenho uma afinidade com a juventude, assim, eu tenho uma intimidade com a juventude. A juventude também acaba sendo um estado de espírito, né? Muitas pessoas que não são jovens na idade, e assim, hoje em dia, a gente falar de juventude é inclusive entender que idade é essa, que lugares que a gente pode passear, transitar, falar, né? O que agrada a juventude, o que está atendendo. Sou Eloá Moraes, 13579, e estou por aqui para conversar sobre esse assunto tão desafiador, né? Porque normalmente eu acho que é um clima bem legal, porque estar aqui do lado dessas 2 mulheres já é para a juventude estar nesse lugar, né? Já é alguma coisa que não é pra gente querer, né? Não é para a juventude querer ser candidata. Mulher, mais ainda, negra, nem se fala. Então acho que a gente está celebrando nesse sentido, mas a gente tem muitas coisas assim delicadas para tratar quando a gente diz que pretende ser jovem, mulher, negra, caiçara, que são as 2 que estão aqui, estar na juventude. Como é que a gente vai estar nesse lugar? Representar a juventude é ser essa voz, né? Então, é assim que eu me apresento e dou boas-vindas para as queridas Yandara e Júlia para a gente conversar aí sobre esse assunto, que eu tô no meio do caminho, né? Não sou tão jovem. Paraty é uma cidade muito pequena e às vezes a gente acha que todo mundo aqui se comunica da mesma forma, que os rolês acontecem da mesma forma, que a gente enxerga a cidade da mesma forma, e não é muito bem assim, né? Eu acho que o bom da gente ter uma chapa tão diversa é que a gente tem muitas histórias para contar, de muitos pontos de vista diferentes. E eu queria que você falasse, Júlia, um pouco como você enxerga a juventude em Paraty, quem é para você o jovem paratiense, e um pouco da sua experiência como uma jovem caiçara. O que você conseguiu viver na cidade, o que você acha que ainda falta? Bom, gente, eu passei assim, mais ou menos meio a meio, né? Boa parte na Praia do Sono e uma parte aqui na cidade. No Sono, eu me lembro de ter caído de pés de fruta, né? E de amendoeira também. Muitas vezes, porque eu era uma menina muito agitada, né? Já machuquei o braço de ter caído, era uma menininha
menininha macho, como dizem por aí. E ia pra cachoeira caçar pitu, aí a gente jogava a farinha e aí o pitu vinha com o escorredor e saía aquele monte de pitu, assim. A Andara deve, né, também ter vivido isso. E era muito bom porque a gente tudo muito leve quando você mora na praia, quando você vive na praia, que você não tem a maldade e a malícia da cidade grande, né? Depois tive que vir para a cidade para estudar e aí começou aquela luta que era trabalhar, estudar e trabalhar, né? Já trabalhei em padaria, já trabalhei em lojinhas no centro histórico e sempre no intuito assim de conseguir dar orgulho para os meus, né? Para minha bisavó, para minha avó, para o meu avô, para minha mãe principalmente que não conseguiu estudar, né? Ela, depois de mais velha, ela conseguiu ser liderança, participando de movimentos, mas o estudo, né, a faculdade, a graduação, ela não conseguiu. Então, eu dar esse orgulho para ela era uma questão de honra. Consegui, no finalzinho do ano passado, terminar, né, a minha graduação em serviço social. E é isso, eu acho que ser jovem em Paraty não é tão fácil. Hoje a gente mostra aí uma diversidade de pessoas, de jovens vindo, né, como candidatos e participando das eleições em Paraty é uma vitória. Porque Paraty, eu sempre falo nas minhas falas, é uma cidade bastante preconceituosa. Tem preconceito de classe, de raça, né, de famílias, né, que a gente tem que mudar isso, que a gente precisa mudar isso, e a gente precisa ocupar um espaço que é nosso por direito e mostrar que todas nós somos iguais, independentemente de morar na Praia do Sono, de morar na Ponta Negra, de morar na zona rural e de morar no centro histórico. Eu acho, Júlia, muito, muito incrível a sua fala, inclusive porque a juventude é uma virada de chave muito importante para a política, né? Às vezes a gente subestima demais a nossa capacidade de atuação, a nossa capacidade de entender a cidade. E a gente tem um olhar sobre a cidade que deve ser ouvido com certeza. Um olhar que é caiçara, um olhar que é paratiense, que é da zona rural, que é do centro, que é da periferia. E acho que esse é um dos poucos espaços que a gente tem para falar de fato da nossa história para as pessoas, de colocar isso para o mundo, né? Eloá, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora. Então, eu cheguei em Paraty, eu fui uma jovem que cresci no Rio de Janeiro, uma cidade grande, e é isso, cresci num bairro que eu gosto de falar sempre de onde eu vim, porque eu acho que isso é importante. A gente, quando fala de onde a gente veio e quem é nosso pai, quem é nossa mãe, dá esse preenchimento de pertencimento, né? E quando a gente tá jovem, na adolescência, é a hora que a gente dá uma quebrada, né? Porque quando a gente é criança, a gente se identifica muito com os nossos pais. E adolescer significa justamente você, na sociedade que a gente vive, que é essa sociedade que tem o individualismo como prática, a gente se distancia do pai e da mãe, se diferencia. Por isso que fala que adolescente é rebelde e tal, porque nessa fase, falando isso psiquicamente, né? Vocês sabem que eu sou assistente social do CAPES, sabem que eu trabalho com saúde mental. É muito comum chegar no serviço de saúde mental essa queixa dos pais em relação aos filhos. E aí quero aproveitar esse espaço para estar falando um pouco de como que é a cabeça de um adolescente. E aí, nessa fase da vida, a gente fica muito distante dos nossos pais. A gente parece que o sonho de um adolescente, em geral, é sair de casa, né? Acho que quem está ouvindo aí que seja adolescente. Na adolescência, a gente sempre pensa em sair de casa, como se fosse a saída. Porque a gente está se diferenciando dos nossos pais. Quando eu cheguei aqui, eu sofri muito, por exemplo. Eu cheguei aqui com 22 anos, tinha acabado de sair da faculdade, eu fiz faculdade numa universidade federal, também fiz serviço social na Escola de Serviço Social da FRJ. Entrei com 17 anos na universidade e era um ambiente muito, muito hostil para mim, porque é isso, jovem, negra. Na época não tinha governo Lula, era a época do governo Fernando Henrique, então não tinha cota, então não tinha preto na universidade. Então a minha memória é muito... Não é uma memória assim, tranquila.
da minha vivência na universidade. Mas eu digo isso querendo incentivar as jovens que estão ouvindo, as jovens negras que estão ouvindo, ou jovens que não negras também, mas que possam perceber que hoje a coisa está diferente, porque outras pessoas antes da gente batalharam para a universidade ter mais diversidade. É por isso que hoje, se você chegar lá, você vai ver mais pessoas com a sua diversidade, né? Pessoas diferentes lá dentro. Eu vejo muito que há uma necessidade de dar atenção para essa juventude. Porque se a gente pensar que a educação está muito atrelada a essa questão da juventude, o que a gente tem como alternativa a esse momento que a pessoa está aí se desligando da família, vamos pensar assim. Então eu queria deixar um pouco essa pulga atrás da orelha, para ver qual é a direção, como um mandato político pode ajudar nesse sentido, pode fortalecer esses jovens e essas jovens da cidade. E além da gente não ter um horizonte muito bem definido, assim, para onde a gente vai, eu acho que existe também uma falsa ideia de que a gente precisa abdicar das nossas identidades aqui em Paraty, do tipo, eu preciso... Porque a gente é tido como um bicho do mato, né, para as pessoas da cidade grande. Pô, Paraty, uma cidade minúscula, o que você fazia? Você anda descalço na rua, não sei... E às vezes quando a gente sai daqui a gente percebe que as pessoas têm uma visão muito restrita da gente, como se as vivências que a gente tivesse aqui e as trocas de experiência não fossem satisfatórias e não fossem suficientes. E eu queria que você falasse um pouco disso, Yandara, sobre como a gente, enquanto jovens paratienses que vivem na cidade, caiçaras, podem continuar levando adiante a nossa identidade, a nossa forma de viver a vida, né? Nosso modo de vida. Bom, em relação à juventude, eu sempre costumo dizer que existem duas diretrizes que são muito importantes que a gente tem que pensar sobre esse assunto. Essas diretrizes são oportunidade e direitos. Eu costumo falar que Paraty é uma cidade muito convidativa para quem vem de fora, vem morar aqui, para o turista que olha para a cidade e fala, pô, aqui é o lugar que eu quero para viver. Então essa pessoa ela vem... ela tem a oportunidade de ter tido alguma faculdade fora, um embasamento econômico, ela já vem com a vida financeira estabilizada ou ela vem com alguma bagagem, algum curso, alguma coisa e ela se estabiliza aqui. Ótimo, perfeito. Paraty está pronta para receber todo mundo de braços abertos. Mas eu acho que é importante também dar a oportunidade para o jovem que é daqui querer permanecer aqui, né? A maioria das pessoas que eu converso, os jovens que eu converso, sente essa falta, né? De que você olha assim, é o que a Eló estava dizendo. A pessoa chega no ensino médio e é como se fosse assim, ok, e aí, agora, o que eu vou fazer? Mas também é muito difícil você querer que esse jovem decida a sua vida inteira ali no ensino médio e depois ela vai fazer um cursinho para prestar o vestibular e já tem que decidir o que ela vai fazer da vida. Então, assim, eu acho que é importante, principalmente assim, para o jovem que ainda vai entrar no ensino médio, ele ter uma oportunidade de escolha de um curso, e ter acesso a um curso de fotografia, um curso de informática, um curso audiovisual, um curso de dança, um curso de música. Tem infinidade de cursos que eu não preciso nem ficar falando aqui, que todo mundo conhece. Mas é uma coisa que quando a pessoa entrar no ensino médio e ela já vir fazendo esse curso, puxa, vai ser muito mais fácil para ela, quando ela concluir o 3º ano, ela decidir o que ela vai fazer. E não necessariamente, assim, eu acho lindo, louvável, quem fez faculdade, quem faz faculdade. Meu irmão fez faculdade e eu não fiz. Mas eu acho que muito mais importante que a pessoa tenha um curso, um embasamento, que seja numa área que ela goste, aqui também em relação a Paraty. Então, é uma cidade que teria perfeitamente como ter cursos técnicos, que vai além também da área do turismo. Porque às vezes você pensa num curso aqui em Paraty, vem um container do Senac, fica ali na Praça da Paz, aquele container tem um prazo de validade, então a galera da Ilha, da Mangueira, da Patitiba passa ali naquele lugar e não acha que aquele lugar é para ele. Por quê? Porque ele pensa, pô, aquilo ali vai acabar daqui a pouco, a turma é muito pequena, então que tenha um local fixo, que esses cursos sejam acessíveis e que esses locais não sejam longe das comunidades. Esses locais precisam estar inseridos dentro da comunidade para a pessoa passar na porta e falar, caramba, esse lugar aqui é para mim, entende? Então, eu acho isso, locais de lazer, locais de encontros, entendeu? Porque assim, a juventude está muito à flor da pele, né? E é só você dar a ferramenta que a juventude, a criança, né, consegue destrinchar aquilo de uma maneira maravilhosa e poder fazer um futuro muito melhor para Paraty. Eu acho que a gente pode continuar nesse papo, né, nessa mesma pegada, porque
resumindo, assim, basicamente, o que você falou, que foi uma fala muito importante, é entender que a gente precisa de políticas públicas para quem quer ficar e de políticas públicas para quem quer sair. Porque não é um problema você querer sair de Paraty, mas é um problema a sua única opção de especialização, de formação, ter que ser sair de Paraty. E aí, o que acontece com esses jovens que ficam? Quais são as oportunidades de trabalho, que dialogam um pouco com o que a Júlia e a Eloá falaram também, né? Para onde a gente vai? Porque até os espaços de lazer são muito restritos pra gente aqui em Paraty. Nas coisas simples, como os horários para acabar um evento, até em opções de fim de semana mesmo. Como a gente está pensando essa juventude? A gente está pensando simplesmente como uma mão de trabalho que vai servir para o turismo, ou a gente está pensando que esses jovens também constroem a cidade politicamente, como a gente está fazendo aqui? Queria, assim, voltando um pouco ao que eu estava trazendo, é importante falar um pouco sobre essa questão da diversidade, né? Como a gente está falando aqui como jovens, né? Estou fazendo esse exercício de me aproximar com a juventude que mais se identifica com a jovem que eu fui, né? A jovem... E quando a gente fala de juventude, eu sou uma adulta jovem, quase chegando já na meia idade. Então, eu estou fazendo esse exercício de conseguir fazer essa entrega de falar, né, mais próximo de quem está vivendo isso hoje. Então, se a gente for pensar em como é a vida de um jovem, de uma jovem em Paraty, temos aí que falar um pouco da questão da violência, ao qual a juventude que está nas periferias, e aí para você que mora nos bairros que estão mais à margem, nos bairros mais pobres, se a gente for pensar que em todos os lugares da cidade a gente percebe que tem foco de violência, a gente hoje não pode nem dizer que isso está só concentrado nos bairros mais à margem da cidade. Evidentemente que as vítimas dessa violência são desses lugares mais pobres. E aí, pensando nisso, eu fico pensando, como assistente social, o que chega para a gente nos atendimentos, na saúde mental, por exemplo, num CAPES, o que chega para a gente no núcleo de atendimento infanto-juvenil, o que chega? O que chega de juventude para mim, que eu consigo traduzir, né, o repertório que vem para mim é o quê? É a mãe que está preocupada com o filho ou com a filha fazendo uso abusivo de substância. É a mãe e o pai que está preocupado com o filho ou com a filha que está ali sendo vítima dessa violência, que a gente sabe qual é, que tem várias manifestações da violência, sobretudo por associação ao tráfico. Então, isso tudo que eu falo, isso são coisas que são final, né? O caminho é a linha de chegada de novo. A gente precisa pensar como é que a gente faz para refletir sobre a linha de partida. Porque a gente fica sempre falando da linha de chegada. A linha de chegada é a curva de rio, né? Que eu aprendi essa expressão aqui em Paraty. Linha de chegada é a curva de rio, é o que cai, é problema. Agora, o que a gente faz para não chegar nessa linha de chegada? E aí eu acho que são mais perguntas do que respostas. Então eu queria trazer esse dado, por exemplo, de uma coisa que eu trabalho, que é em relação à saúde mental da juventude. Se você for ver dados do Brasil, a última pesquisa do PNAD, do IBGE, vai falar que entre a juventude branca, o número de tentativa de suicídio ele é menor do que da juventude negra. E outro dado que chega pra gente é esse dado. Meninas jovens, meninos jovens cometem tentativas de suicídio em escala grande nessa cidade. Isso chega pra gente. Então é importante que a gente tenha profissionais capacitados nesses equipamentos. Que essa é a linha de chegada. Porque tem uma prática de automutilação que não é uma questão que acontece só em Paraty. Não é exclusivo de Paraty. No país a gente vive isso. E o segundo ponto da linha de chegada, do início, de quando isso começa, que eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, é como que em sociedade a gente combina de viver de modo que não produza tanto sofrimento para que uma jovem e um jovem ache melhor tirar a própria vida. Então eu acho que estar conversando sobre esses assuntos seja muito necessário para que a gente entenda que existe uma série de problemáticas que passam pela nossa cabeça quando a gente é muito jovem. Então é pensar em alternativas de investir, não só ter um equipamento, sabe? Eu acho que a gente tem que investir em profissionais e recursos humanos qualificados para pensar, inclusive, em estratégias, em vez de já ter a solução, porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que esse ponto de pensar na discussão antes de apontar uma solução é o que mais me orgulha aqui, assim, na chapa do PT, porque a gente está tornando o debate público primeiro, né? Que é uma das coisas mais importantes. E eu acho que um pouco dessa sua experiência como assistente social, saúde mental, também é uma coisa que a Júlia poderia falar um pouco de
Como você enxerga essa juventude em relação à saúde mental? Como essa juventude está colocada na cidade? E sobre violência também, acho que é um ponto importante. Então, eu acho que é aí que vem o que a Yandara falou, que é do pertencimento, né? Da inclusão do jovem no meio da juventude, aquele caiçara ou aquele quilombola ou aquele indígena que vem da sua comunidade para poder vir para a cidade. Opa, onde que é o meu lugar? Onde eu vou me encaixar? Eu já me senti assim, né? Caramba, e agora? Né? Eu quero fazer um curso e não tem. Eu quero ir naquele barzinho, mas aquele barzinho já vai aquela galerinha, né? Então aí que eu acho que é aí que vem a questão da gente se sentir bem e do jovem ele ser forte, né, para poder enfrentar aquele turbilhão de coisas que tem na cidade, né? Então assim, eu penso que nem todo mundo tem condições de ir para uma Unital, ou de ir para Angra, ou de ir fazer uma faculdade. E essa questão de ter cursos aqui precisa ter. Eu tenho propostas de campanha, né? Eu não posso dizer que eu vou fazer, né, alguma coisa. Eu posso dizer que eu vou batalhar, que eu vou lutar para que algo de melhor, né, venha para as nossas crianças e para os nossos jovens. Ontem mesmo, né, eu tive numa reunião e aconteceu um caso inusitado. A gente estava na reunião e a reunião rolando, começou um tiroteio. E aí a gente foi para casa de uma moça, né, que nos acolheu na casa dela. E eu falei, caramba, eu sabia que acontecia, mas ainda não tinha, né, vivido aquilo. E assim, a gente tem que acolher esses jovens, essas crianças com políticas públicas, sim. E levar, né, se aquela criança não sai daquela comunidade por um ponto, a gente tem que levar o curso, tem que levar algo, né, aquele velho ditado da minha avó, né, cabeça vazia, oficina do diabo, né, então assim, vamos batalhar, vamos lutar, né, não só eu, mas as meninas, independentemente de política, né, a gente está batalhando e lutando por um futuro melhor para as nossas crianças e para os nossos jovens. Eu acho que pegando a deixa da Júlia de políticas públicas, porque quando a gente pensa em política pública, a gente está falando de políticas de continuidade, né? Uma política de Estado que permaneça independente de governo, independente da continuidade de um governo ou não. E isso me faz pensar quais são as reais políticas públicas para a juventude na cidade. Essas políticas acessam quais jovens? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, vou começar pela Yandara. Que você falasse um pouco disso, de quais são as reais políticas públicas que você visualiza na cidade e já coloca um pouco das suas propostas de política pública que você pretende fazer como uma vereadora jovem, né? Então, uma coisa que eu vou lutar muito, vou batalhar muito, assim, se eu for eleita, é que é o seguinte, eu sempre imagino uma mudança muito brusca de sociedade, ela leva um tempo, né? Nunca é do dia para a noite que as coisas acontecem. Então, eu sempre quando eu penso em alguma mudança, eu lembro das crianças, eu lembro dos pequenininhos mesmo, dos jovens, dos menores. E hoje em dia, nós temos assim algumas creches funcionando aqui em Paraty, mas das 5 horas da tarde essa creche fecha e assim, uma renda extra que poderia entrar dentro dessa casa, essa mãe, talvez até a mãe solteira ou o pai e a mãe que trabalham à noite, não poder colocar o seu filho numa creche ou não ter aonde colocar e acabar colocando essa criança na mão de algum tutor abusivo, né, que não é legal com essa criança, ou essa criança acaba ficando na rua, e isso acaba tendo a consequência que a gente já conhece, que é a violência, o uso de drogas. Então, assim, eu imagino que uma creche centralizada, noturna aqui em Paraty seria muito importante, justamente para esses dois nichos. A mãe poder ficar tranquila, trabalhar no seu turno da noite, sabendo que o seu filho está sob os cuidados de profissionais, cuidado do Estado. E também essa criança não vai estar à mercê dos problemas que a rua oferece. Tudo bem que a rua é um lugar que a gente tem que ocupar mesmo, os jovens têm que ficar na rua, brincar de pé no chão, brincar de pique alto. Eu brinquei assim lá na Ponte Branca. Eu tive uma infância ótima, maravilhosa,
mas infelizmente não é a realidade que a gente vê aqui nas comunidades centrais aqui da cidade, né? Eu falo que são centrais porque Ilha, Patitiba e Mangueira é onde mora a maior população de Paraty. Então é nesse local que a gente precisa dar maior atenção com essas políticas públicas da juventude e para as crianças. E outra coisa importante também é, para além da creche, que seria para os pequenininhos, mas ainda no ensino fundamental e até o ensino médio, essas crianças terem a oportunidade de usar a escola também como espaço de lazer, para afastar essa ideia de que a escola é somente um lugar de que você, que coisa chata, vou colocar o uniforme, vou lá estudar e depois vou embora para casa. Não, essa escola ela tem que dar oportunidade para a criança ficar lá o resto da tarde, se ela quiser, jogar uma bola, jogar um vôlei, acessar uma internet na aula de informática, acessar livros, ping-pong, brincar, correr. A escola tem que ser esse lugar, porque eu acho que se mudar o conceito do objetivo da escola, até a criança passa a ver de uma forma diferente, passa a ver a escola como um lugar convidativo, de lazer, de diversão, e essa coisa de que a escola não é um lugar legal, que chato estudar, não sei o quê, até essa ideia vai mudar em relação à escola, né? Eu sei que esse tipo de aparelhagem assim, é muito difícil você levar para todas as escolas, mas eu imagino que as principais escolas de Paraty teria que ter essa aparelhagem de lazer para as crianças poderem ficar também. A Gabi já veio falar que é presidenta do partido, ela fez um histórico bem bacana no outro episódio, falando sobre o histórico da educação. Então, se a gente pensar, os governos do PT injetaram financiamento público, que é dinheiro público, né? Investimento que vem do governo federal para a educação, a gente sabe, quando eu cheguei aqui em Paraty em 2005, eu percebia que a maioria dos profissionais de nível de graduação, de nível superior, que a gente chamava antigamente, eram profissionais que estavam na mesma condição que eu, pessoas que vinham de fora. Então, uma das minhas propostas é ir pensando que eu, sendo uma pessoa negra e vendo como é importante, a gente precisa pensar em estratégias de reparação. Acho que você está me ouvindo, você sabe o que é reparação. É você devolver para aquelas pessoas que tiveram suas oportunidades tomadas ou não oferecidas a possibilidade dela entrar no jogo diferente. Vamos pensar assim, você vai entrar numa brincadeira, você já entra em desvantagem, é como se você fosse numa corrida e a linha de largada sua fosse 10 passos para trás e a linha de largada das pessoas das classes mais favorecidas, das pessoas mais ricas e de uma classe social. E aí no Brasil, que tem o racismo como estrutural e estruturante, as pessoas brancas entram na disputa com uma diferença. Vamos pensar em trabalho no comércio. Quantas meninas jovens negras são absorvidas? Meninas jovens negras com seus cabelos crespos, com a sua identidade reconhecida. Quantos meninos jovens negros são parados na rua porque só por eles existirem já são pessoas que já traduzem aí o alvo como um corpo que tem que ser violentado pela polícia, pelo Estado. Então, se a gente pensar nisso, de que maneira que esse menino, que essa menina chega na vida? Já chega cheio de paranoia. Não chega com bicho, não. Chega com a selva toda na cabeça. Porque como é que você faz para você existir se você já sabe que você já está em desvantagem? Então, uma das propostas que eu penso é que a gente tem que ter cota racial. E em Paraty, essa cota racial tem que ampliar para as comunidades tradicionais. Todas nós aqui sabemos como tem sido desafiador entrar nessa disputa. Porque olha pra gente nem pode querer, eu tenho usado essa expressão, vamos querer ser vereadora, vamos querer ser o que a gente quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Então eu acho que uma das propostas é que a gente tenha cotas para as oportunidades de trabalho na cidade. É a gente trazer isso para o discurso. A Júlia fala de ter feito uma universidade. Certamente não foi fácil, né? Muitas de nós somos as primeiras na nossa família que estamos aí ingressando no estudo do nível superior. E se a gente tem uma educação de base que não foi boa, a gente precisa entrar nessa disputa com uma diferença. Então, uma das propostas que eu tenho que favorecerá a juventude como um estímulo de inclusão no mercado de trabalho é a questão das cotas. Porque se você fechar o olho, você vai ver nos postos de decisão da cidade homens brancos, muitas vezes de fora. Pensa as instituições com maiores salários na cidade. Quem manda lá? Quem solta o dinheiro? Não são mulheres, muito menos mulheres negras e muito menos jovens. Agora, se você vê quem está na cozinha, se você fechar o olho, for ver quem está sendo guardador de carro, não estou desmerecendo de maneira nenhuma, mas a gente precisa ver a Yandara, a Júlia, me ver, a jovem. Eu quero que meninas
que meninas jovens negras me olhem para a Yandara e olhem para a Júlia e desejem ser o que elas quiserem ser. Essa que é a nossa função hoje aqui. É a função, mesmo vou usar uma expressão que eu gosto de usar da rua, é a função de arrombar mesmo as portas para ocupar esses lugares e mostrar para a juventude que todos esses bichos que ficam na cabeça, eles podem ser todos aniquilados. Porque tem aqui na chapa do PT mulheres comprometidas em matar esses bichos todos. Continuando aí, na verdade, eu vou pegar aí o gancho da Eloá, né? Ocupar um lugar que é nosso, né? Por direito, que a gente tem direito, né? Eu me lembro como se fosse ontem que eu saí do sono, vim estudar na cidade e eu consegui uma vaga na escola no Almirante. E nossa, como eu fiquei feliz com aquela vaga que na época, né, era uma bênção, uma vaga daquelas. E eu trabalhava à noite, estudava, pegava o ônibus, era 4 e pouca da manhã, se eu não me engano. E eu nunca tinha estudado física, matemática também era daquele jeito que a gente sabe como que é, né? O ensino assim na costeira e naquela época, né, a gente era bem ruim mesmo. E eu tirei uma nota péssima na física, nunca tinha visto física na minha vida. E a professora falou assim: você nunca vai passar de uma garçonete na Praia do Sono, porque você é burra. Aí aquilo assim acabou comigo de uma forma. E eu falei, olha só, eu posso até ser garçonete, mas eu vou ser garçonete do meu restaurante. Porque minha família toda tem terras lá e eu tenho muito orgulho de pertencer ao meu lugar. E aí aquilo até hoje, os alunos da minha sala, os meus amigos, o Marcelinho que, né, trabalha com vocês, ele estudava comigo. E até hoje ele lembra dessa fala. E ele fala assim, Júlia, olha onde você chegou. E hoje essa professora, ela me olha, ela curte as minhas coisas. Acho que até hoje ela se arrepende, né, dessa fala, porque eu lutei, conquistei e consegui. Hoje eu sirvo sim as mesas, mas do meu restaurante, como eu disse, também consegui minha formação. Também sou a musa do Flamengo de 2019, né? E também sou candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras com muito orgulho. Bom, tivemos uma conversa aqui muito interessante, que eu acho que mostram os desafios e as reflexões que a gente tem que fazer em torno da juventude paratiense. Eu acho que a gente falou muito de oportunidade para esses jovens, e eu olho aqui ao meu redor, eu só vejo jovens trabalhando na campanha, na coordenação de campanha e de comunicação do partido. E eu acho que isso é uma coisa que o PT tem levantado na cidade, que é quase inédita para mim. Eu, Roberta, paratiense, jovem, nunca tinha vivido isso. É muito importante que a gente esteja atento a esses movimentos da juventude na cidade, que a gente escute a juventude e que a gente reflita com eles, que a gente reflita entre a gente, inclusive, o que a gente precisa fazer. Agradeço a Yandara, a Júlia, a Eloá, foi incrível o papo de vocês. Eu acho que nós, enquanto mulheres, eu não sou candidata, mas nós, enquanto mulheres, temos muitas coisas para serem ditas, que às vezes não cabem nem no vídeo. E eu acho que ser uma mulher jovem também e assumir uma postura política sendo uma mulher jovem é muito desafiador. Então, vou passar para vocês concluírem. Quero agradecer também, né, ao TVPT, essa juventude que está aqui. Quero agradecer, inclusive, quem pautou que eu estivesse nessa mesa de juventude, porque isso me deixou mais jovem uns 20 anos. Muito obrigada. E quero falar de um assunto de novo, porque eu acho que um político, uma mulher na política, precisa sim assumir assuntos caros. Porque não é só a realização pessoal da Eloá, né? Porque a Eloá Moraes virou uma representatividade. É também a Eloá Moraes se comprometendo em chegar e atender às necessidades das mulheres as quais vão votar nela. E dos homens aliados. Porque eu acho que a gente tem aí uma necessidade de ampliar essa discussão para homens aliados. Então, falar um pouquinho sobre a questão de uma proposta. Não vou me alongar, quero que você que está vendo agora, você eleitor, você eleitora, procure nas minhas redes sociais, que vão ser apresentadas, estão sendo apresentadas propostas, mas é deixar um pouco de novo essa pulga atrás da orelha de que existe em Paraty e também na sociedade brasileira uma cultura do estupro, a cultura do abuso, a cultura do assédio. E aí eu quero deixar também essa questão. Como é que acho que quem está vendo esse programa hoje precisa perguntar qual é a proposta
que o seu candidato e que a sua candidata tem nesse campo. Porque muito de tudo que a gente falou aqui faz com que a gente queira morar nas relações abusivas. Faz com que a gente, mulher, queira estar nas relações violentas. Porque se você ouve da sua professora que você não vai ser nada, se o cara fala que ele vai te dar alguma coisa, que ele vai te dar o mundo, o mínimo que ele te dá já é o seu mundo. Então, com isso, eu quero concluir a minha fala dizendo que é um compromisso de campanha que você, mulher eleitora, você, homem eleitor aliado, esteja dentro lá da Câmara, para que a gente possa conseguir ter políticas públicas com campanha contra a violência, contra o abuso, porque existe sim abuso e exploração sexual entre meninas. Então a gente precisa tratar disso. Eu sou Eloá Moraes, candidata a vereadora pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores aqui em Paraty. Vote no dia 15 de novembro, vote 13579. Só completando, né, aquela fala que eu achei que eu tinha terminado, aquela dificuldade naquela sala de aula, né, aquilo que aquela professora me falou, me deu, assim, mais ânimo, assim, e mais vontade de vencer. Então, aquilo ali, caraca, não posso dar esse gostinho para ela, né, de não ser nada na vida, como ela disse que eu não seria, né. Então, assim, aquilo me deu um gás para eu poder enfrentar mais os meus problemas, as dificuldades, o preconceito e seguir. Bom, eu queria dizer que eu tô, né, muito feliz. Gostaria de agradecer também. O meu slogan foi o coração para ouvir, a atitude para realizar, porque a gente tem que ter sensibilidade, né, para ouvir. Nós mulheres, nós temos a sensibilidade, né, para ouvir e resolver questões, né? A gente precisa estar lá na Câmara de Vereadores para isso, para poder mediar, né, ter aquela balança, né? Igual a chapa do PT, meio a meio, tem que ter, né? E é isso, gente. 13456 e para prefeito Vidal, gente, 15. Bom, para concluir, gostaria de agradecer por ter essa oportunidade de estar aqui com duas mulheres incríveis, a Eloá, a Júlia, essa equipe da comunicação maravilhosa aqui, composta por jovens. Isso é, como a Roberta falou, incrível, inédito e muito importante para a gente estar construindo essa política, porque a política não é só construída em época de campanha, né, em época de eleição. O Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores é um partido que vem fazendo política desde quando, né, a gente retomou as reuniões, as discussões, desde quando a Dilma estava sendo impeachmentada lá em 2016. Então, desde aquele momento, a gente vem fazendo reuniões semanais e é por isso que hoje a gente tem uma chapa incrível, consolidada, com 7 mulheres e 7 homens que são incríveis também. Então, para concluir, assim, falar de uma proposta que eu tenho, puxando o gancho um pouco do que a Eloá falou em relação a abuso, principalmente contra mulheres e meninas, eu vou lutar, se eu for eleita por você, eleitor e eleitora, eu vou lutar pelo curso de defesa pessoal feminina, que eu acho que é muito importante ter esse curso fixo aqui em Paraty, gratuito, claro, e ter várias turmas de mulheres incríveis, porque o curso de defesa pessoal, ele traz autonomia, ele traz força, ele traz reflexo, ele traz autoconfiança. E acho que se tiver esse curso, assim, a mente da pessoa flui de forma melhor também. E como a mãe é sempre a chefe da família, a chefe daquela casa e às vezes até da comunidade, da rua, sempre a mãe, sempre a avó, e as crianças, meninas, se elas tiverem essa autonomia e essa autoconfiança, a sociedade inteira muda, né? Então, eu acho muito importante ter esse curso de defesa pessoal e eu vou batalhar por todas essas propostas que eu falei na Câmara de Vereadoras e Vereadores. Portanto, vote em Yandara 13133 para vereadora. Muito obrigada. E vote 15 no Vidal para todos os projetos continuarem acontecendo em Paraty. Muito obrigada.